Oi gente, é Lia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro A Volta do Parafuso, do Henry James. Pode ser também A Outra Volta do Parafuso, não sei porquê. Esse livro tem uma história dentro de outra história, e a gente começa com um grupo de amigos num casarão, numa véspera de Natal, contando histórias de fantasma em volta da lareira. Um desses amigos vê que o Douglas tá meio sem interesse. Quando terminam de contar essa história, que ele não tá muito interessado, ele acaba dizendo que ele tem uma muito mais assustadora, que envolve duas crianças e que ele pode contar para quem quiser assim que chegar um manuscrito. Na verdade, não do que ele escreveu, mas assim que chegar um manuscrito. No manuscrito, a gente conhece a história dessa governanta que foi contratada para cuidar de duas crianças pelo seu tio, o tio das crianças, não dela. Ele diz que é uma pessoa muito ocupada, que não tem tempo para cuidar dos sobrinhos. Infelizmente, o irmão dele morreu, deixando esses dois sobrinhos para ele cuidar, e ele gosta da vida de solteiro e ele não quer se envolver com crianças. Ele é uma pessoa muito rica, então ele tem como sustentar essa casa nesse outro distrito chamado Bly, que tem uma governanta, que vai ser ela, tem uma empregada, tem uma cozinheira, tem um jardineiro, tem vários criados nessa casa. E ficam todos à disposição das duas crianças, Flora e Miles. A governanta fica um pouco desconfiada para aceitar esse emprego, mas é um salário bom e ela acaba cedendo aos encantos do tio, que é bem charmoso e tal, e vai para casa em Bly. Chegando nessa casa, ela é muito bem recepcionada, ela fica muito desconfiada, mas quando ela chega na casa, vê as janelas abertas, aquele casarão, um jardim muito bem cuidado, tudo muito lindo. Aí ela acaba meio que se convencendo de que estava muito desconfiada e não tem nada demais e que vai ser o melhor trabalho da vida dela. Ainda mais quando ela conhece a Flora, que é uma menina encantadora, super educada, conhece a senhora Gross, que é a empregada da casa, é super simpática, é muito acolhedora. Tudo fica lindo e maravilhoso nessa casa. O Miles nessa época está na escola, mas em poucos dias ele retorna para casa com uma cartinha de expulsão. A governanta não sabe o que fazer com essa carta de expulsão, se ela chama o tio ou não. Ela lê essa carta, mas a gente não sabe o que tem nela. Parece que é uma coisa horrível. Ela até dá para a empregada ler, mas a empregada não sabe ler. E ela fala que foi uma coisa que não se pode dizer e que é meio inacreditável, porque o Miles também, assim como a Flora, é uma criança super educada e super carismática. Depois de um tempo ela acaba meio que não acreditando na carta de expulsão, falando que a escola não era tudo aquilo, que eles não mereciam Miles, que eles não sabiam lidar com uma criança tão boa quanto ele. É passado um tempo, a governanta começa a ver umas pessoas que ela não conhecia na casa. E seria o Peter Quint, depois ela acaba descobrindo que é um ex-funcionário da casa que já morreu, e a senhorita Jessel, que também é uma ex-funcionária da casa que já morreu. Começam os conflitos na cabeça da governanta. Esse livro não me deu muito medo, o que ele me deu mais foi angústia. Eu fiquei tão angustiada, é um livro pequenininho, eu tive que ler em 2 dias, porque eu tive que parar de ler, porque eu tava ficando muito ansiosa com o livro. Eu queria continuar lendo, mas não conseguia continuar lendo. Ele coloca muitas dúvidas na nossa cabeça e as pessoas vão agindo de forma insana e a gente não sabe o motivo, porque até o final do livro, por exemplo, a gente nem sabe o que estava escrito na carta de expulsão do Miles. E a primeira coisa que acontece nesse livro, o Henry James não escreve assim com todas as palavras qual a relação do Peter Quint, da senhorita Jessel com as crianças. A empregada, ela não fala direito, ela sempre fica em cima do muro, ela conta as coisas bem picadinhas para a governanta quando ela pergunta. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente vê tudo que a governanta passa e tudo que ela faz, mas a gente não entende, porque a gente não tem todas as peças desse quebra-cabeça. A conversa da governanta com a empregada tem muita insinuação, a gente não sabe o que a empregada quer dizer, é muita ambiguidade, isso vai tornando tudo mais tenso, como eu disse, além das visões desses fantasmas. Teve uma hora nesse livro que eu desconfiei um pouco que fosse como o filme Os Outros, que até a governanta usa um pouco desse termo, ela fala os outros. O que eu achei legal dessa edição da Best Bolso é que tem um pós-fácil a Henry James, foi escrito pelo próprio tradutor do livro, que foi o João Gaspar Simões. Eu acho que a gente precisa disso. E o João Gaspar Simões escreve também que o Henry James queria que tivesse essa ambiguidade, ele não queria escrever assim letra por letra o que tinha acontecido e o que era para ter acontecido. Ele diz realmente que é uma leitura difícil, que ele traduziu da melhor maneira possível para não perder essa característica do Henry James,
porque a gente fica meio perdido no final do livro. A gente não sabe se o que a gente pensou tá certo, se tem um certo ou errado. Na verdade, o Henry James escreveu de uma forma que você pode ter várias interpretações desse livro e de todas as conversas que tem aqui. Uma das interpretações boas que eu achei desse livro foi o filme The Innocents, de 1961, porque, como eu disse, tem muitas interpretações sobre esse livro. E aí, no filme, ele deixa bem claro as coisas que podem ter acontecido. O roteiro do filme foi meio que baseado na peça teatral que teve anteriormente da Broadway. Truman Capote também ajudou nesse roteiro, sendo que também trabalharam nele o William Archibald e o John Mortimer. Eu gostei muito do filme. Ele é em preto e branco, apesar de 61 já ter película colorida. A iluminação é muito boa, é bem aquela coisa de suspense, sabe? Marcada, assim, a iluminação. Quando é penumbra, mas sempre tem aquele foquinho de luz que dá aquele suspense. No filme eu fiquei com muito mais medo do que no livro, mas não fiquei tão tensa quanto lendo o livro. Então o filme sim, é um ótimo filme de suspense, mas ele não é tão tenso e denso quanto o livro. Até porque ele te dá todas as respostas. E a atuação das crianças é incrível, se bem que aí eu não sei, porque também é uma interpretação um pouco mais fácil, eu acho, não sei, não sou atriz, vocês me digam aí se eu estiver enganada. Tem muito daquela coisa de fixar o olhar. E aí pode ser tanto fixar o olhar como o Cigano Igor. Vocês lembram dessa novela que tinha o Cigano Igor, que ele não mudava a expressão? As crianças têm umas cenas que são, eu acho que as que mais dão medo, que elas só ficam encarando a governanta. E aí pode ser que seja um super olhar muito bem feito, ou talvez seja só um olhar paradão igual o Cigano Igor. Não sei, me ajudem aí. Besteira isso. Não, não é besteira, mas vocês entenderam, né? E sim, eu recomendo muito a leitura desse livro. Para você que gosta de histórias de suspense muito bem escritas, ele é ótimo. Recomendo o filme porque o filme dá muito medo. Lembrando que o filme preenche muitas lacunas deixadas pelo livro. Então não se engane, a história do filme é diferente da história do livro. A história do livro não te dá tantas respostas assim. O Henry James deixou assim pra gente imaginar coisas, mas eu queria muito que ele desse algumas respostas. Ele deixa muitas lacunas em branco. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.